Olá, meu nome é Breno Ribeiro, sou acadêmico de medicina do segundo semestre e vou estar dando início ao exame físico osteoarticular, baseado em um caso clínico. O exame físico osteoarticular é composto por inspeção, palpação e movimentação. Na inspeção, vai-se notar algum tipo de edema, eritema ou deformidade que pode estar trazendo algum tipo de alteração nas articulações ou músculo do paciente. Na palpação, nós vamos estar procurando por dor, calor, crepitações ou instabilidade, que podem estar sendo, por exemplo, sugestivos de processos inflamatórios. Já na movimentação, será analisado amplitude, força, presença de dor, capacidade ou incapacidade do paciente realizar qualquer movimento ou manobra. O exame realizado será baseado no caso clínico 1, que apresenta uma paciente de 79 anos que se queixa de dor no ombro esquerdo e dificuldade na movimentação dessa articulação, além de também se queixar de dor na região lombar da coluna e ainda dor no joelho direito. Em um primeiro momento, na inspeção geral, notou-se um inchaço ou edema no joelho direito, além de um eritema na coluna lombar e também uma leve assimetria dos ombros. Logo, partindo dos pontos de dor e queixa, será feito um exame físico osteoarticular geral das regiões, ou seja, ombro, joelho e coluna lombar, além de, posteriormente, manobras específicas para as regiões. Olá, meu nome é Breno Ribeiro, sou acadêmico de medicina do segundo semestre, já lavei as minhas mãos e vou estar realizando o exame físico osteoarticular na paciente. Hoje a paciente que vai me ajudar é a paciente Darlene. Posso realizar o exame físico com você? Sim, pode. Ok, vamos começar. Começando pelo ombro, mas antes mesmo de falar da inspeção, é importante citar a estrutura chamada de manguito rotador, que na verdade é um grupo de 4 unidades músculo-tendão que envolve a articulação do ombro. Essa estrutura é responsável pela centralização e estabilização da cabeça do húmero na articulação glenohumeral. O manguito rotador é composto pelos músculos supraespinhoso, supraescapular, redondo menor e infraespinhoso. Logo, alterações na movimentação e articulação do ombro podem estar relacionados com lesão no manguito rotador. Começando então pela inspeção do ombro, que é uma das regiões onde a paciente se queixa no caso clínico, nós vamos iniciar a inspeção. A inspeção do ombro ela pode ser feita de pé ou sentado. Nesse caso, vai se analisar na inspeção se existe, sempre bilateralmente, se existe alguma assimetria, alguma alteração de volume, algum edema, algum eritema ou alguma cicatriz. Na palpação do ombro é necessário palpar regiões como a esternoclavicular, escápulo-torácica, acromioclavicular e glenohumeral. Além disso, o ombro de forma geral, palpando a escápula e a região próxima ao ombro, em busca de alterações como dor, calor ou processos inflamatórios. Na movimentação do ombro nós temos a flexão, a extensão, a abdução, a adução, a rotação interna e a rotação externa. Nas manobras passivas do ombro, nós vamos ter a manobra mão-nádega oposta, onde o paciente com o membro contralateral tenta tocar a nádega oposta. Nós vamos ter a manobra mão-costa, onde o paciente com o membro também contralateral tenta tocar com o polegar o ângulo da escápula oposta. E nós também vamos ter a manobra mão-ombro oposto, onde o paciente com o membro junto ao tórax tenta encostar na nuca do lado oposto. Outra manobra passiva seria o arco doloroso de Simons, que vai avaliar processos inflamatórios que afetam o tendão do músculo supraespinhal e as bursas sinoviais do ombro. Como que é feito? O paciente estende o braço totalmente e, dependendo da angulação, ele pode se referir à dor. Continuando o exame físico osteoarticular de forma geral, passaremos agora para a coluna. Lembrando que nós estamos tomando como princípio o caso clínico onde a paciente relata os pontos de dor no ombro,
na coluna e no joelho. Esses serão as nossas referências. Então, dando continuidade, passaremos para a coluna lombar. Na coluna, de forma geral, lembrando que a coluna, a estrutura da coluna vertebral, ela pode ser fruto do nosso estilo de vida, como a nossa ocupação, e também pode ter interferências hereditárias. A coluna geral, ela é dividida em coluna cervical, coluna torácica, lombar e sacrococcígea. Lembrando que o problema, ele remete ao paciente uma dor na coluna lombar, né? E dentro da coluna, nós vamos ter as convexidades anteriores, chamadas de lordoses, e as convexidades posteriores, chamadas de cifose. A inspeção geral da coluna é necessária para se analisar se há algum desvio lateral da coluna, ou alguma acentuação da cifose, da lordose, ou até mesmo o desaparecimento dessas curvaturas fisiológicas. Indo para a região específica do caso, na região lombar, a palpação será feita com o polegar, onde você vai palpar processos espinhosos, osso, partes moles, e também com a palma da mão você vem e tenta palpar estruturas adjacentes a essa coluna. Na movimentação da coluna lombar, que é a referida no problema, nós vamos ter o movimento de flexão, onde o paciente com o joelho reto vai tentar flexionar até o máximo que conseguir, ou até se queixar de dor. Temos também o movimento de extensão, nesse caso já com o auxílio do examinador. E temos também a lateralização, nesse caso bilateral, tanto para a esquerda quanto para a direita. Dando continuidade ao exame físico osteoarticular geral, passamos agora para a região do joelho, que também é citado no problema. Só lembrando que nós estamos fazendo primeiramente o exame geral e posteriormente faremos a manobra das regiões citadas no problema, as manobras especiais. Então, passando para o joelho, nós vamos ter que na inspeção é interessante analisar se há presença de edema, alterações de volume, se há presença de cicatrizes, de eritemas, ou também alterações de angulações, como no caso, é importante citar a presença do gênero varo, valgo e recurvado. Além da inspeção que foi vista agora, que é a estática, tem-se também a inspeção dinâmica, onde o examinador analisa a marcha do paciente em duas fases. Fase de apoio, onde o membro a ser analisado está apoiado na superfície, e a fase de balanço, que é quando ele está fora da superfície. Caso seja percebido alguma alteração, desarmonia nessas duas fases, pode ser sugestivo de uma marcha patológica. Na palpação do joelho, nós vamos ter que palpar lateral e antero-posterior, vindo com o polegar e o indicador e fazendo movimentos circulares na região peripatelar, nas articulações, processos moles e no osso, certo? Além disso, nós vamos ter também que fazer a movimentação desse membro, no caso da extensão e da flexão. O interessante aqui é não apenas deixar o paciente fazer só, mas como também ele ter o auxílio do examinador para que os movimentos sejam executados de forma mais precisa, sempre procurando aqueles traços de dor, calor, rubor, processos inflamatórios que podem estar incomodando ou o paciente se referir. Bom, vamos dar início agora às manobras especiais, lembrando que nós estamos tomando como referência sempre o caso clínico. Então faremos as manobras referentes às regiões dadas no caso clínico. As manobras especiais então serão dadas em relação ao ombro, onde a paciente se refere dor, em relação ao joelho e em relação à coluna lombar. Lembrando que as manobras sempre têm que ser feitas bilateralmente. Então, dando início às manobras especiais, começaremos pelo ombro. A manobra que vai ser realizada aqui será a manobra de Okun. Essa manobra consiste em o membro a ser avaliado deve ser colocado a mão no ombro contralateral do paciente, junto ao tórax, enquanto o examinador faz uma elevação do cotovelo. É positivo se houver dor e pode indicar tendinite do manguito rotador. Vamos à execução da manobra. Os especiais têm-se a manobra de Okun, que consiste em um paciente colocar a mão no membro oposto, no ombro oposto, com o cotovelo junto ao tórax. O examinador faz a elevação do cotovelo até onde o paciente conseguir ou até onde ele relatar a dor. Essa manobra
avalia uma possível tendinite no manguito rotador. Manobra de Jobe. A manobra de Jobe tem como finalidade avaliar lesão no músculo supraespinhal. Como ela é realizada? Essa manobra é feita pela elevação ativa do membro superior em rotação interna. O paciente com o membro superior elevado, polegar voltado para o chão e o membro em rotação interna, tenta fazer uma elevação dos membros, enquanto o examinador faz o movimento de contra-resistência. É positivo se houver dor, fraqueza ou incapacidade do paciente em realizar o movimento e pode sugerir tendinite ou ruptura do músculo supraespinhal. Manobra de Jobe, uma outra manobra especial, que consiste em o paciente com o braço em rotação interna tenta fazer a elevação dos membros superiores com o polegar voltado para baixo, enquanto o examinador faz uma resistência ao movimento. Sinalizando dor, pode ser indicativo de tendinite ou de ruptura supraespinhal. Manobra de Knee. A manobra de Knee ela avalia a compressão das estruturas do ombro entre o tubérculo maior do húmero e acrômio. Essa manobra é realizada da seguinte forma: a elevação do membro superior analisado em rotação interna, elevação passiva, com a estabilização da escápula pelo examinador. Ela é positiva se houver dor e pode indicar tendinite do músculo supraespinhal e bursite ou outros processos inflamatórios. O paciente com o membro em rotação interna e o polegar voltado para baixo, o examinador estabiliza a escápula e faz a elevação passiva do membro. Sinal positivo de dor pode indicar bursite ou processo inflamatório. A manobra de Arve consiste em avaliar a presença de tendinite bicipital. Ela é realizada com oposição ao movimento de supinação com o cotovelo retido a 90 graus. O paciente com o braço junto ao tórax e o antebraço a 90 graus tenta fazer um movimento de supinação. O examinador estabiliza o cotovelo com uma mão e com a outra tenta fazer um movimento de contra-resistência a essa supinação. Em caso de ruptura da cabeça longa do bíceps, há o aparecimento de uma massa muscular em formato de bola na região anterior, conhecida como sinal de Reuter. Manobra de Eggerson. O paciente com o braço junto ao tórax e o antebraço formando 90 graus, com a mão em pronação, o examinador estabiliza a região do cotovelo e tenta se opor ao movimento de supinação que deve ser feito pelo paciente. Um sinal positivo de dor pode indicar uma tendinite bicipital, além de pode também ter o aparecimento de uma massa muscular em formato de bola, que é chamada de sinal de Reuter. Manobra de Patet. O paciente com o ombro abduzido a 90 graus e o cotovelo fletido também a 90 graus tenta fazer um movimento de rotação externa, enquanto que o examinador tenta fazer uma força de resistência contra o movimento. Caso haja fraqueza na realização do movimento, dificuldade ou aparecimento de dor, pode ser sugestivo esse sinal de uma lesão no músculo infraespinhal. De Patet. Paciente com o ombro e o cotovelo a 90 graus tenta fazer um movimento de rotação externa, enquanto o examinador tenta fazer a resistência. Sinal de dor positivo pode indicar lesão do músculo infraespinhal. Manobra de Geber. A manobra de Geber consiste na realização ativa pelo paciente do movimento de afastamento do dorso da mão da região lombar, enquanto o examinador faz o movimento de resistência contra a movimentação da mão do paciente. A incapacidade de manutenção do afastamento do dorso da mão da região lombar ou a impossibilidade de realização da manobra sugere lesão no músculo subescapular. Vamos à manobra. O paciente com o dorso da mão próximo à região lombar tenta fazer o afastamento dessa região, enquanto que o examinador faz uma força de contra-resistência ao movimento. Dor pode indicar lesão. Manobra de Hauskin-Kennedy. A manobra de Hauskin-Kennedy é utilizada para avaliar lesão na região acromial ou lesão no músculo supraespinhal. Como ela é feita? O paciente com o braço, com o ombro e o cotovelo fletido a 90 graus
o examinador estabiliza o cotovelo e faz uma rotação interna de ombro. Dando prosseguimento agora para a região da coluna, no caso lombar, que é aquela que foi referida no caso clínico, faremos as seguintes manobras: sinal da flecha, manobra de Schober e manobra de Adams. Começando com o sinal da flecha, só lembrando que, fazendo uma correção, que o sinal da flecha não é uma manobra. Como é que ele é realizado? Você pede para o paciente ficar rente a uma parede, né, e tentar encostar a região occipital nessa parede. O sinal da flecha é visto em pacientes que possuem a espondilite anquilosante, onde esses pacientes possuem uma menor flexibilidade da coluna, apresentando uma corcunda. Em manobras especiais nessa região, você vai ter o teste de Schober, que consiste em você fazer uma marcação, uma distância de 10 cm entre duas cristas ilíacas, pedir para o paciente flexionar o tronco, sem flexionar o joelho, e tentar tocar o chão, fazendo uma nova medição, sendo que essa nova medição, a extensão máxima tem que ser 5 cm a mais do que a anterior. Esse teste ele avalia a flexibilidade da lombar. Na manobra de Adams, o paciente com os pés juntos, joelhos retos, faz uma flexão, deixando o braço pendente. Você analisa por um alinhamento na coluna e a simetria com o tronco. Passando agora para a região do joelho, que também foi referido no caso clínico, vamos começar com o sinal da tecla, que é uma manobra onde se avalia a presença de derrame articular. Vamos à manobra. A manobra sinal da tecla é realizada com o paciente em decúbito dorsal, joelho em posição neutra, onde o examinador, claro, vai analisar o joelho que está sendo referido à queixa. Com uma mão, ele segura na coxa, fazendo o líquido penetrar entre a patela e o fêmur, e com a outra ele faz pressão digitiforme nessa região patelar. A positividade da manobra vai se dar por um aspecto de flutuação da patela, semelhante a uma tecla afundando. Ainda na busca por derrame articular, temos também o sinal da onda. Como ele é realizado? O paciente continua em decúbito dorsal, enquanto o examinador repousa a sua mão, uma das mãos, em um lado do joelho e na outra tenta fazer uma ordenha. O examinador tenta fazer isso em busca do aparecimento de abaulamentos. Uma manobra especial na região do joelho, só lembrando que é necessário fazer, mesmo que a queixa seja em um dos lados, é necessário fazer bilateral, é a manobra de McMurray. Como ela consiste? O paciente, ainda em decúbito dorsal, vai ficar com o joelho flexido a 90 graus. O examinador, com uma das mãos, estabiliza na linha interarticular do joelho e com a outra ele rotaciona interna e externamente a região do pé. A manobra de McMurray é realizada para se analisar os meniscos. Então, se no momento da rotação apresentar dor, isso é um sinal positivo. E se essa dor for na rotação lateral, é porque o menisco acometido foi o menisco medial. E se a dor for na rotação medial, é porque o menisco acometido foi o menisco lateral. Teste de Appler. O teste de Appler é realizado primeiramente com o paciente em decúbito ventral, aonde a realização de uma distração, elevando e rotacionando o membro e depois pressionando e rotacionando o membro. Vamos à execução da manobra. Paciente em decúbito ventral, com o joelho fletido a 90 graus, examinador faz distração com rotação interna e externa e também realiza compressão também com rotação externa e interna. Analisando agora os ligamentos, nós vamos ter o teste da gaveta, feito especificamente mais para ligamentos cruzados, feito com o paciente em decúbito dorsal e joelho fletido. Vamos à manobra. Então, como foi dito, o paciente em decúbito dorsal, o joelho fletido, o examinador ele senta, se apoia em um dos pés do paciente para dar estabilidade, com as mãos na região posterior do joelho, com o polegar na região patelar, né? Ele vai fazer a tração anterior e posterior. Nessa manobra, o teste é positivo quando há aumento dessa flexibilização. Quando você faz a tração anterior e posterior, você sente o aumento dessa flexibilização como se o joelho fosse sair do lugar. Aí a manobra é considerada positiva.
Caso a frouxidão ocorra durante o movimento de tração da gaveta anterior, o indicativo é que há o acometimento do ligamento cruzado anterior. E já se for durante a tração da gaveta posterior, o indicativo seria o acometimento do ligamento cruzado posterior. Os galeares. Paciente em decúbito dorsal, o examinador pede para flexionar as duas pernas e neste momento o examinador observa o alinhamento do joelho para ver se há algum encurtamento ósseo. Agora, para avaliar ligamento colateral, nós vamos ter o teste da abdução ou estresse em válvula e o teste da adução ou estresse em varum. Estresse em válvula. Paciente em decúbito dorsal, com os membros em posição neutra, examinador toca o joelho na parte lateral, apoiando, e na região do tornozelo, na parte medial, faz uma abdução. Agora o estresse em varum. O estresse em varum é realizado com o paciente na mesma posição, só que o examinador agora possui a posição em mãos diferente, na região medial do joelho e na região lateral do tornozelo, fazendo o estresse em varum, movimento de adução. Em ambos os testes, a manobra será positiva caso haja uma exacerbação do movimento. Olá, meu nome é Breno Ribeiro, eu sou acadêmico de medicina e agora vou estar dando início ao exame físico do tórax. O exame físico do tórax é dividido em inspeção estática e dinâmica,